salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Então, nós vamos dar início ao culto da família, da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus Nação Unida. Convido a todos, você que está também assistindo o culto, irmãos, da família pela internet, se você quiser também estar em oração, fica na liberdade do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Pai, na Tua presença, Pai, a Tua igreja reunida em Teu santo nome, Pai. Abençoa, Pai amado, este culto da família, Pai, a qual, Senhor amado, o Senhor vai falar com cada pessoa, Pai. Senhor amado, nós chegamos a Ti através do Teu sangue, Pai. Aquele sangue precioso, Pai, que foi derramado na cruz do Calvário, Pai, para salvar, Pai amado, a humanidade, Senhor. Pai, hoje nós vamos ser diminuir, Senhor, na Tua presença, Pai, e venha crescer o Teu Espírito, Pai. Abençoa, Pai, cada irmão que se encontra neste lugar, Pai, casa de oração, Pai, cada servo e cada serva, Pai. Abençoa também os vizinhos, Pai, da direita e da esquerda, Pai, dos fundos do prédio, Pai. Abençoa também, Pai amado, aqueles que estão a caminho para a Tua casa, Senhor. Abençoa todas as famílias da terra, Pai. Pai, nós oramos, Pai, por pessoas enfermas, Pai. Pessoas que estão, Pai amado, ainda, Pai amado, com enfermidade, Senhor. Espírito de enfermidade também, Pai, nós repreendemos pelo poder do sangue de Jesus, Pai. Toda dor, Pai, toda doença, Pai, todo aquilo, Pai amado, que o Senhor não plantou, Senhor, que venha ser arrancado agora pelo poder do Teu sangue. Pai, começa a falar, Pai, com a Tua igreja, Pai. Nós vamos ouvir a Tua voz, Pai. Pai, Senhor amado, nós vamos orar, Pai, por pessoas, Pai amado, que estão, Pai amado, debaixo do viaduto, Pai. Pessoas que estão no asilo, Pai. Pessoas que estão em sofrimento, Pai. Nós oramos também, Pai, por essas pessoas, Pai. Que o Espírito Santo, Pai, venha alcançar cada um, Pai. Pessoas que estão internadas, Pai, no vício, Pai, do álcool, das drogas, Pai. Pessoas, Pai amado, que precisam de uma libertação, Senhor. Nós colocamos tudo, Pai, na Tua presença, Pai. Tudo, Pai amado, no Teu trono, Pai. Porque o Senhor tem o poder de salvar e libertar, Senhor. Por isso nós oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E uma salva de palmas para Jesus. Amém? Aleluia. Então, para convidar, irmãos, então, o grupo de louvor mais que vencedores em Cristo para estar louvando dois louvores da harpa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. É o hino da harpa, irmãos, número 193. Glória a Deus, aleluia. Pra te
se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, eu esperar, porque te amante, ó minha alma, eu tenho perder a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque venceram, Jesus virá. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. O hino é o 15, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu vou trocar, irmão, de louvor. Eu vou cantar o 305, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Soldados
dançar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão podem recebê-lo alegre como galardão. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Que bênção, nós poder estar louvando e exaltando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Vou convidar então a igreja, né, irmãos, para nós estar lendo uma palavra introdutória, irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido ao santo nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ler um salmo, irmãos, que se encontra no capítulo 121. A igreja que tiver, né, irmãos, aí, sua Bíblia, o irmão que estiver no seu lar, na sua casa, quiser também estar acompanhando, irmãos, né, você pode estar abrindo lá nos Salmos, capítulo 121. É a palavra que nós vamos ler esta noite, a palavra introdutória, amém? Quando a igreja achar que diga amém. Glória a Deus, aleluia. Salmos, capítulo 121, versículo 1 diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda e não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Amém, irmãos? Então, né, o salmista aqui diz que ele eleva os olhos para os montes e ele fica vendo aonde que vai vir o socorro dele. Então ele sabe que o socorro dele não vai vir da montanha, não vai vir da muralha, mas vai vir do Senhor que fez os céus e a terra. É esse Deus, irmãos, que você pode olhar e pode saber com certeza que Ele sempre vai te dar uma válvula de escape. Não interessa a circunstância que nós se encontramos, mas naquela hora, irmãos, mais precisa, que nós temos ali, irmãos amados, buscando de Deus, irmãos, ali, um prover. E Deus sempre proveu, irmão, né? Ele sempre vai abrir uma porta, Ele sempre vai dar para nós um jeito, irmão, de nos ajudar naquela hora que nós temos no aperto, na correria, naquela hora, irmãos, que tu está assim, né? Só Deus para abrir o mar para ti. Então, por isso que eleva teus olhos para o monte, de onde vem virá o socorro. Teu socorro vem de Deus, irmão, do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Então, fecha teus olhos, leva teu pensamento a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Pai, na Tua presença, a Tua igreja amada, Pai, menina dos Teus olhos, Pai, aonde, Pai, já louvamos, Pai, os louvores da harpa para o Senhor, Pai. Agora, Pai, a palavra, Senhor amado, à noite, Salmo, Pai amado, 121, Pai, aonde diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Senhor. O guarda, o santo de Israel, Pai, que não dorme, Pai, que cuida, Pai amado, do seu povo, Pai. Pai, abençoa, Pai amado, esta noite, Pai, todo aquele que está assistindo agora este culto da família, Pai, que está do seu lado, Pai, servos e servas, Pai, porque Tu é um Deus de perto, Deus de longe, Pai. Aquelas pessoas, Pai, que estão procurando um socorro, Pai, não sabem de onde, Pai, mas agora esta noite, Pai amado, é informado pela Tua palavra, Senhor, que é o Senhor que fez os céus e a terra, Pai. É o Senhor, Pai amado, que é o nosso socorro presente na hora da angústia, como diz Salmo 46, Pai. Por isso nós entregamos tudo em Tuas mãos, Pai. Entregamos, Pai amado, a nossa vida, a nossa família, Pai, o nosso trabalho, Pai, o nosso ministério, Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor venha, Pai amado, guardar, Pai, e venha livrar de todo mal. Assim a Tua igreja ora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E uma salva de palmas para Jesus.
Então, irmãos, vamos convidar então o grupo, né, mais crescedores em Cristo, agora vão estar louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, saúde da igreja, na paz do Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. O grupo mais que vencedores em Cristo, salve os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu salvo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas se eu te ouvir, eu
O teu inimigo não vai entender.
Ele é contigo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é tão grande, Ele pode mudar a tua vida. E Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vai fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas certas, e Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus meus sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. E Ele é o amigo mais certo nas horas certas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas certas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Glória a Deus, louvado e glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. No passado eu vejo o sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse um vídeo eu vejo a cena. Os nossos irmãos devorados por forte leão. O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão. Era a semente do Evangelho, era sinal de salvação.
Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também a decisão não sei de mim. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Era firmado na promessa, por Jesus Cristo garantida, e foi fiel até a morte, pela coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos primordiais sembrando, pra manter o evangelho vencendo, vencia morrendo e Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem, enfrentaram os açoites da morte, levaram a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo, vencia morrendo e Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem, enfrentaram os açoites da morte, levaram a mensagem. Enfrentaram os açoites da morte, levaram a mensagem. Glória a Deus, louvado e glorificado o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais Do que já sou, por tua excelência, me doar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te adorar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA.
adorador por excelência do mar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ver. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ver. Aleluia. Vai glorificar o seu nome. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, né? Que lindo o louvor, né? Adorador por excelência, né, irmãos? Muito lindos louvores. Eu estava olhando ali, né? Ali na gravação, ali, estamos com bastante irmãos, pessoas, amigos, familiares aí, assistindo o culto da família, o culto da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Nação Unida. Temos ali a irmã Maria Helena, lá, o irmão evangelista, estão lá em Pinharo, lá em Mariluz, né? Estão assistindo o culto lá em Triunfo, também, o irmão Juscelino também, a irmã Joyce, né, de Cachoeirinha. Temos também lá de São Gabriel também uma sobrinha ali, o Afonso e a Miriam, né? Nós temos vários lugares, tem a Kelly de Santa Rita também, Kelly Souza, o Gelson de Triunfo, lá está no sítio Biteza, também estão assistindo o culto, né, irmãos? E mais pessoas ali, a Zuneida, tem mais pessoas ali, irmão, né? Sérgio Paulo também, eu vi que está aqui presente, o irmão Valente também está ali, também pelo Face, ali, pelo YouTube também. Então, irmãos, que pensa que a gente está fazendo culto aqui e pessoas que estão longe, irmãos, mas estão podendo também assistir o culto da família. E ao mesmo tempo, não só assistir, mas também ser edificado, irmãos, através dos louvores de adoração, através dos louvores da harpa, assim como nós temos sido edificados aqui dentro desta igreja, né, irmãos? Então, como a gente fica feliz, irmãos, de poder chegar até o teu lar, através da rede social, vamos poder estar levando ali o melhor de Jesus para ti, para a tua família, irmãos, né? Então, fica firme em Jesus, né, irmãos? Não perde, né, irmãos, os cultos da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Nação Unida, que é todos os domingos, irmãos amados, a partir das 19 horas é o culto da família. A gente faz ao vivo, faz pelo Face, faz pelo YouTube, né? Então, para que você venha ser agraciado, irmãos, pelo poder do sangue de Jesus, amém? Então, agora eu vou convidar todos então, para nós estar lendo uma palavra introdutória, amém? Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios. Oi? Palavra do Cristo? Isso. Agora. Fala introdutória. Então eu troquei. A palavra dos dízimos e ofertas, irmãos, amém? A palavra introdutória eu já li, né, irmãos? Então, vamos então para a palavra dos dízimos. 2 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 6, amém? Sorte que o presbítero está ligado ali, né? O pastor já está ficando meio, está ficando velho, né, irmão? Amém? Então, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Todos acharam? Você que está também no celular, irmãos, né? Também pode procurar aí.
E a gente, irmãos, agora também eu quero, né, antes de estar falando aqui da passagem, que a igreja também já também tem o Pix dela também, né? Já temos o Pix também. Quem quiser também dizimar pelo Pix, né, como da igreja também, fica na liberdade do Espírito Santo. O Pix da igreja é 61.939. Vou colocar na página aqui. O irmão Paulinho, por exemplo, vai colocar ali, né, na tela aí, irmãos. É 61.939 615 001 72. Então você vai colocar na tela aí, né, irmãos? Sim, enquanto eu vou estar lendo, aí você que sentir no coração, quiser contribuir, ajudar a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ação Unida, porque nós temos bastante trabalho, bastante obra para fazer, está ali na tela já, né? Não sei se o telefone pedi para a missionária tentar enquadrar ali também. Né? Já está? Se para quem quiser ajudar, contribuir, temos obras na África, temos obras em Pinhal e temos, irmãos amados também, mais outros compromissos também da igreja, a matriz, amém? Então diz assim, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Em que eu digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia abundância, em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Amém? Só está aí, né, igreja? Falando ali que nós temos que contribuir segundo o propósito do nosso coração, não dando por tristeza, dando por, mas fazer com amor, irmãos, né? Tudo que nós fazer é com amor, porque Deus, com certeza, Ele vai retribuir para nós. Deus vai multiplicar a nossa sementeira, irmão. Esse é o segredo de nós cooperar, ajudar na obra do Senhor. Então está ali na tela, irmãos, né? Eu vou também ler para mim também gravar mais na minha mente também, que às vezes me falha também. Ali 61.939 615 001 72. Está certo que eu tinha falado. Amém? Então, irmãos amados, eu vou convidar então o grupo mais que vencedores em Cristo para louvar mais o louvor. Quem tiver seus dias, suas ofertas, irmãos, fica na liberdade do Espírito Santo. Amém? 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 Glória a Deus. Mais uma vez, dá uma banda, o grupo mais vencedores em Cristo. Salve a igreja para o Senhor. Amém? Vou levando o evangelho dos quatro cantos da terra. Eu creio que não vale nunca erra. Vou levando o evangelho dos quatro cantos da terra. Eu creio que não vale nunca erra. Jesus pagou lá na cruz por todos os nossos pecados. Através desse louvor, vou levando o recado. Vou levando o evangelho dos quatro cantos da terra. Eu creio em Deus que não fala nunca erra. Vou levando o evangelho dos quatro cantos da terra. Eu creio em Deus que não fala nunca erra. Escuta este louvor e preste bem atenção. Pois Cristo quer te dar somente a salvação. Vou levando o evangelho dos quatro cantos da terra. Eu creio
vou levando o Evangelho nos quatro cantos da terra. Eu creio em Deus que não fala e nunca erra. Jesus pagou lá na cruz por todos os nossos pecados. Através desse louvor vou levando o recado. Vou levando o Evangelho nos quatro cantos da terra. Eu creio em Deus que não fala e nunca erra. Vou levando o Evangelho nos quatro cantos da terra. Eu creio em Deus que não fala e nunca erra. Eu creio em Deus que não fala e nunca erra. Amém. Glória a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vai glorificando Ele venceu lá na cruz. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vai glorificando Ele venceu lá na cruz. Quer ser vencedor? Aceita o Senhor. Quer ser vencedor? Aceita o Senhor. Ele é o único suficiente Salvador. Ele é o único suficiente Salvador. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vai glorificando Ele venceu lá na cruz. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vai glorificando Ele venceu lá na cruz. Vai glorificando Ele venceu lá na cruz. Vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Ele é o caminho, a verdade e a luz. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Vai glorificando Ele venceu lá na cruz. Vai glorificando Ele venceu lá na cruz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos estar se colocando de pé em nome de Jesus. Eu peço que a igreja estende as mãos para frente, irmãos. Vamos pedir que Deus venha tocar, venha abençoar cada vida, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Abençoa, Pai amado, cada irmão, Pai, que contribuiu, Pai amado, com os dízimos das ofertas, Pai, para a tua casa, Senhor. Que venha abençoar, Pai, que nunca venha faltar em suas mãos, Pai. Abençoa também, Pai amado, aquele, Pai amado, que não pôde contribuir, Senhor. Que ele também venha ter em suas mãos, Pai, que venha sobrar, venha multiplicar, Senhor. Abençoa aqueles também, Pai, que estão nos seus lares, Pai. Aqueles que estão trabalhando, aqueles, Pai, que estão também contribuindo, Pai, de longe, Pai. Abençoa, Pai amado, cada pessoa, Pai. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, né, irmãos? Então, vamos estar chamando agora o presbítero irmão Paulinho, esta noite, né, irmãos? Ele está trazendo a mensagem que vem do céu. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém? E vamos então, nesta noite, estar escutando a palavra do Senhor agora, que mais uma vez coloca uma mensagem, né? Para que venhamos assim edificar, né, na presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Saúde também a cada irmão que está assistindo pela internet. Recebe o abraço do Espírito Santo na sua vida aí. E também convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19. Hoje é noite de culto da família. Hoje é noite de estar reunidos na casa do Senhor, né? Hoje é noite também de nós adquirir o nosso milagre. Porque todos buscamos milagre, né, irmãos?
2 Reis, capítulo 2, versículo 19 em diante. Amém, irmãos? Diz assim a palavra então. Eliseu ainda estava em Jericó quando eles voltaram e disse: não lhes falei que não fossem? Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova, cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. Disse ele: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. E desde então a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu. Amém? Então esse é o texto base para esta noite, irmãos. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Estarei colocando um fundinho aqui. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o texto para esta noite, a qual eu separei para essa mensagem, é o segredo do milagre. Alguém aqui sabe qual é o segredo do milagre? Para que o milagre venha acontecer em nossa vida? O texto vai nos falar agora e através do Espírito Santo, tenho certeza que vai falar com cada um nesta noite. Aleluia. Irmãos, nesta mensagem estamos diante de um texto que narra o milagre que Eliseu operou purificando a água de um rio que contaminava a terra. Creio que a maior busca das pessoas, irmãos, na vida de hoje, é ter um milagre na sua vida, não é mesmo? Quem não quer que aconteça um milagre, né, irmãos? Mas será que o milagre acontece na hora que a gente quer? Do jeito que a gente quer? Muitas vezes não é bem assim, né? Qual foi o segredo deste milagre que aconteceu em Jericó e tornou a água pura para beber? Será que foi o sal? Ou o segredo está na tigela nova que levaram para Eliseu? Vamos meditar nesse texto, irmãos, e aprender algumas lições importantes que a palavra nos relata, para que consigamos adquirir o milagre que desejamos. No versículo 18, irmãos, diz assim a palavra: Eliseu ainda estava em Jericó quando eles voltaram e disse: não lhes falei que não fossem? Jericó foi a cidade onde o milagre aconteceu. Jericó, que é muito mencionada na Bíblia, irmãos, pelas famosas guerras, cidade que foi destruída no passado, irmãos. Conhecendo um pouco de Jericó, Jericó é considerada a cidade mais antiga do mundo. Foi a primeira cidade conquistada por Josué aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. E havia uma profecia, há uma profecia de maldição para essa cidade, irmãos. Quando José destruiu Jericó, ele lançou a maldição para quem construísse nessa cidade. Em Josué capítulo 6, versículo 26, a palavra diz, irmãos: naquela ocasião Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruiu essa cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces das cidades, ao preço de seu filho mais novo porá as suas portas. Então, irmãos, nós temos relatado na Bíblia uma cidade onde foi amaldiçoada pelo patriarca
Josué, um líder do povo naquela época, devido à incredulidade daquele povo, à idolatria daquele povo, irmãos. Aleluia. E diz então, irmãos, que essa profecia, ela se cumpriu em aproximadamente 930 anos antes de Cristo. Já quase 500 anos depois, Jericó foi reconstruída por um homem chamado Hiel. No livro 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, diz, irmãos: em seus dias, no dia de rei Acabe, Hiel, o Belita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões já no final, irmãos, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Josué, filho de Nun. Então nós vemos aqui, irmãos, que a maldição que foi proferida sobre aquela cidade, ela se cumpriu, irmãos. Aleluia. Porque toda maldição, irmãos, que for lançada, ela terá seu efeito negativo. Aleluia. E voltando ao texto então, irmãos, nos dias de Eliseu, Jericó era uma cidade recém-edificada. Recém estavam reerguendo a cidade. E o profeta Eliseu estava lá naquele lugar. E a maldição de Josué sobre quem edificar a cidade ainda estava sobre a cidade. Por isso a palavra vem dizer que era um lugar muito bonito, mas tinha água naquele lugar, fontes, só que era poluída, irmãos. E diz a palavra de quem bebia daquela água morria, ou ficava doente. Nesta mensagem, irmãos, aprendemos o perigo de amaldiçoar ou espraguejar, não é verdade? Quantas vezes pessoas espraguejam os filhos, dizendo que essa criança não vai ser nada na vida, essa criança só incomoda. No salário, irmãos, quantos reclamam do salário? Há pessoas que não têm nenhuma renda para a sua vida. O próprio governo, irmãos, quantos amaldiçoam o governo? Quanto mais a gente amaldiçoa o nosso governo, mais o país ele desce, né, irmãos? Menos ele prospera, irmãos. E quantas milhões de vozes devem amaldiçoar? O próprio trabalho, né, irmãos? Hoje mesmo Deus falou comigo, irmão, através do meu sogro. Às vezes a gente amaldiçoa sem querer, sem perceber. Por isso muitas vezes nós temos que estar vigiantes, né, irmão, nas palavras que vamos proferir, né? Hoje mesmo eu disse para o meu sogro, amanhã eu voltava para o presídio de novo, meu trabalho, né? E meu sogro disse uma palavra muito certa, que eu creio que foi Deus que falou comigo naquele momento para complementar a mensagem. Ele mesmo naquele momento, sem saber que eu estava pregando, que eu ia pregar isso aqui, me falou, né, irmãos? Quantas pessoas queriam estar no presídio do trabalho e não conseguem uma vaga, né? Não conseguem um emprego. E às vezes a gente tem e a gente está desfalecendo aquilo ali, né, irmãos? Por isso devemos sempre bem dizer, né? Mesmo que a gente não esteja naquele salário que a gente deseja, né, irmãos? Mas nós temos aquilo ali, né? Dia após dia, né? Aleluia. Glória a Deus. No versículo 19, irmãos, certo dia alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. A cidade está situada numa boa região, mas a água não é boa e a terra é improdutiva, irmãos, diz a palavra.
Tem muitas pessoas hoje que são assim, irmãos. Pessoas que são boas, mas nada que fazem dar certo, não é verdade? Pessoas que são boas, mas não conseguem produzir nada. Pessoas que são boas e não prosperam em nada, né, irmãos? Muitas vezes isso acontece, irmãos, sem saber, porque elas podem estar debaixo de uma maldição. E quantas maldições são lançadas na nossa vida, né, irmãos? Talvez você está assim nesta noite, irmãos. Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje, ou você está aqui hoje assistindo aqui na igreja, na sua casa, pela internet, irmãos. Quem sabe hoje Deus quer quebrar uma maldição na sua vida, algo que tem te atrapalhado, que tem travado a tua vida, tanto na vida física quanto na espiritual. Aleluia. E no versículo 20, irmãos, então Eliseu disse: traga-me uma tigela nova cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Mas qual foi o segredo deste milagre, irmãos? Será que foi o sal que trouxeram ou a tigela nova? Aleluia. Porque muitas vezes as pessoas estão apegadas no físico, né, irmãos? Aquilo que o olho pode ver, do que nas promessas de Deus, né? Então, irmãos, eu lhe digo nesta noite que não podemos deixar que amuletos, eu estou falando amuletos no geral, em tudo aquilo que é idolatrado, seja representação humana ou do céu, né, irmãos? Seja gesso, seja madeira, seja ferro e tantas outras formas de representação, não podemos deixar isso nos desviar da verdade da fé, né? Porque a verdade só tem um, Jesus Cristo, que foi crucificado na cruz e hoje está vivo aqui dentro junto conosco, né, irmãos? Hoje neste lugar Jesus está aqui. Ele é o único que pode mudar a situação da nossa vida, né? Aleluia. Então no versículo 21, irmãos, Eliseu foi a nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. Disse ele: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. Aqui, irmãos, chegamos na metade da mensagem. Aleluia. E agora podemos perceber, irmãos, algumas revelações importantes que essa mensagem nos traz. Assim diz o Senhor, irmãos. Aqui está a chave para o milagre, irmãos. Porque não é assim diz o homem, mas assim diz o Senhor. Não é o diácono, não é o presbítero, não é o pastor, mas o Senhor é que diz, né, irmãos? Aleluia. Esta afirmação de Eliseu aponta para uma fé divina, irmãos. Lá no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 21 e 22, diz assim, irmãos: então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu Jesus: tende fé em Deus. Muitos teólogos, irmãos, acreditam que a tradução mais correta para esse versículo seria: tende a fé de Deus. Não é verdade? Uma coisa é certa, irmãos: a fé de Deus não é a mesma fé do homem. A fé de Deus, irmãos, a fé em Deus, irmãos, é da terra para o céu, e a fé de Deus é do céu para a terra. Aleluia. E este é o tipo de fé que precisamos, irmãos, aprender a usar. A fé de Deus. Porque a fé em Deus, irmãos, até o próprio Satanás tem, até o próprio incrédulo tem, mas só consegue fazer com o milagre se realizar na sua vida, irmãos, quem tem a fé de Deus. Aleluia. Uma fé, irmãos,
que independe das circunstâncias. Esse é o segredo do milagre. Para mim, ter um milagre na minha vida, irmãos, não depende de como o médico vai proceder, não depende do dia, da noite, ou de tal situação, mas a fé de Deus é algo sobrenatural, né, irmãos? Aleluia. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé de Deus, irmãos. Em Romanos 4, capítulo 4, versículo 17 diz: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. E quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem, irmãos. Só quem pode fazer algo sobrenatural na nossa vida é Deus, irmãos. É o único que pode fazer, trazer à existência aquilo que o homem nunca vai poder fazer. Quantas pessoas são curadas do câncer, irmãos? São curadas de doenças mortais? Deus pode fazer isso, irmãos. No momento que a gente crê, tiver fé, para acontecer um milagre na nossa vida. Agora, irmãos, não adianta apenas ter fé de Deus. Precisamos aprender a verbalizar a fé de Deus. No versículo 21, irmãos, Eliseu foi a nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali um sal. E disse ele: assim diz o Senhor, purificai esta água, ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. Olha o que Eliseu disse, irmãos: purifiquei esta água. Eliseu profetiza como se Deus já houvesse operado o milagre. Ele não disse assim: eu vou purificar esta água, mas ele disse: purifiquei esta água. Aleluia. E muitas vezes é o que nós temos que ver para a nossa vida, irmãos. Por isso que a palavra nos diz que Deus não vai amar o mundo, né, irmãos? Mas Ele já amou o mundo desde antes da fundação. Aleluia. E a Bíblia realmente nos ensina isso, irmãos. No livro de Marcos, capítulo 11, 24, diz: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim nos sucederá. Então é assim que Deus age na nossa vida, irmãos. Quando eu quero pedir algo para Deus, eu não posso esperar trocar algo com Ele, irmãos. Se acontecer tal coisa, eu vou fazer de tal maneira. Mas nós temos que ter uma fé de Deus, irmãos, e pedir a Deus: eu vou ser curado, eu já sou curado. Muitas vezes o pastor disse assim, né, irmãos? Eu estou buscando uma bênção. Não, Deus hoje já me deu a bênção nesse lugar, né? Aleluia. Eu tenho certeza que nesta noite Deus já liberou a cura, irmãos. Muitas vezes é nós que somos lentos, que demoramos para perceber. Aleluia. Às vezes a gente está curado, mas ainda estamos sentindo aquelas sequelas, aqueles reflexos da dor, irmãos. Mas muitas vezes já não temos mais nada. Aleluia. E Eliseu, irmãos, usou a fé de Deus, profetizou crendo que já tinha acontecido. Mas o milagre só foi consumado quando ele declarou: assim diz o Senhor. Aleluia. Conforme a palavra de Eliseu, irmãos, precisamos aprender isso, irmãos. O seu milagre está em sua língua. O milagre está na nossa pronúncia. Esse é o segredo do milagre, irmãos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, olha só que interessante, irmãos. No início do culto, antes do culto, eu falei para a pastor de luz ali. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz.
Note, irmãos, neste versículo, que o Espírito de Deus, ele já estava sobre a terra. E a terra, por milhares de anos, talvez ficou escurecida por trevas. Mas a luz de Deus só entrou em ação quando Deus liberou a palavra, haja luz. Não é verdade? Enquanto Deus não liberou, haja luz, não aconteceu luz. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida, irmãos. Liberar a palavra, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Olha só, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então a palavra está nos dizendo que não é só para alguns, irmãos. Não é só alguns especiais que são separados, mas a palavra diz que isso é para todos. Se um creu, todos creram. E todos têm condições de adquirir o seu milagre, irmãos. Quando nós pronunciar assim, diz o Senhor, aleluia. Para estar finalizando essa mensagem, irmãos, quero terminar essa mensagem, irmãos, com um versículo muito conhecido que diz lá em Provérbios 18 e 21: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, diz a palavra. Através da língua, irmãos, se proferem as palavras. Quais palavras têm saído das nossas bocas? Palavras de vida ou palavra de morte? Palavra de bênção ou de maldição, irmãos? Essa é uma reflexão para nós essa noite, né, irmãos? Para nós nos vigiarmos no que vamos pronunciar, no que vamos proferir, né? Porque a nossa língua, como diz a palavra, ela pode incendiar uma floresta quando a gente não usa ela para uma boa direção. Então que nessa noite nós viemos a usar a nossa língua, essa maior arma que temos, né, irmãos, para proferir palavras de bênção sobre a nossa vida e sobre o próximo, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Que nesta noite, irmãos, que nesta noite talvez você tenha vivido debaixo de palavra de maldição, maldições que nós mesmos declaramos, ou maldição, irmãos, que a gente deve ter crescido ouvindo, que não seríamos nada, ou que teríamos uma doença. Sabe aquela doença, irmãos, que diz muitas vezes a medicina, que isso herda de geração para geração? O meu pai teve tal doença, e aquela doença ela passa para a sua próxima geração, irmãos. Meu pai morreu de coração, o filho também provavelmente vai morrer. E tantas palavras de maldições que acompanham a família, né, irmãos? Mas nessa noite Deus está dizendo que essa maldição pode ser quebrada, né, irmãos? Quando nós pronunciarmos assim, diz o Senhor, né? Em nome de Jesus, toda maldição é quebrada nesta noite, irmãos. Eu tenho certeza que você vai sair daqui nesta noite mais leve, purificado, né, irmãos? Cheio de espírito de vida, né? Cheio da virtude de Deus, porque Deus é fiel, né, irmãos? E somente Ele pode mudar o curso da nossa vida, né, irmãos? Se você estava doente, você estava enfermo, você está em casa nessa noite, está sofrendo, irmãos, de alguma enfermidade, Deus hoje quer quebrar essa maldição. Deus hoje quer tirar esta enfermidade através do nome de Jesus. Amém, irmãos? Esta é a palavra da noite. Eu deixo o pastor encerrar o coração em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra, né, irmãos? Tremenda, palavra linda. É uma palavra que é para a gente ir para casa mastigando, né, irmão? Sobre, né, liberar, né, irmãos? Liberar, irmãos amados, bênção da nossa própria boca, irmão. E realmente, como o irmão disse, muitas vezes nós mesmos, né, não liberamos bênção e nós mesmos trancamos as nossas bênçãos pelo nosso palavreado, né, irmãos? Pela nossa linguagem, nossa boca, irmão. E então, irmãos amados, esse dia alguém me mandou para mim também, quando o irmão falou ali sobre o presídio, né?
Aí mandaram assim, começar a semana, vamos à luta, né? Aí eu até comentei com a missionária, não é luta, lembra que eu comentei? É o nosso ganha-pão, que vai buscar. E às vezes a pessoa, às vezes a gente nem entra naquela, né, irmãos? Na gira do mundo, né? Às vezes é a gira do mundo, né? Vamos à luta, né? Aí luta, né? Luta é quando é uma doença, quando é uma coisa ruim, né, irmão? Aí sim é luta. Mas tem o ganha-pão, uma porta que Deus abriu, né? Ali Deus falou na boca de som do presbítero ali, né? Porque já tinha, né, essa mensagem preparada para essa noite, irmão, e ela veio te trazer mais sabedoria da palavra. Então, né, irmãos, é verdade, irmão. A nossa língua é um membro do corpo que não tem osso, né? Então, como ela não tem osso, então ela fala fácil, né, o que ela quer dizer. Mas nós temos que frear a nossa língua, né, irmão? Não entrar na gíria do mundo, irmão. E a palavra ele falou, me chamou a atenção, que nem o presbítero falou aqui, sobre o sal, botar na tigela. Nós não estamos visando, irmãos, amuleto, né? Não foi o sal, né? Não foi ali, irmãos, a tigela, mas o que colaborou ali para que Eliseu fizesse grandes milagres, né, presbítero? A obediência, né? Ele pediu para trazer até ele aqueles utensílios, ali, irmãos, aquela substância, porque já estava decretada por Deus aquela bênção ali. Então, a gente visa sempre, é Deus, né? Foi Deus que fez, né, irmãos? Não foi porque é o sal que fez, quem fez foi Deus, né? A fé, a obediência, tudo caminha junto, irmão. Uma palavra muito boa, muito profunda, uma palavra muito rica, irmão, para a sua vida, você que está assistindo esta noite, este culto da família, com a pregação que o presbítero irmão Paulinho trouxe. Eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito, irmão, para nós nos corrigir, né? O nosso dia a dia, que ele falou, até próprio na casa, os filhos, a gente vê as pessoas amaldiçoando, chamando de infeliz, chamando disso, isso aí, daquilo, né? Então, várias palavras que têm trazido maldição até para os filhos, irmãos. Então, de hoje em diante, irmão, que essa palavra venha fazer um efeito dentro do teu coração, e que de hoje em diante nós vamos se vigiar mais, irmãos, né, a nossa boca, irmão, que não saiam palavras ruins, palavras de maldição, amém? Vamos orar, irmãos, então a Deus. Eu tenho certeza que Deus falou com todos, irmãos, né? Tantos que estão na igreja como os que estão fora da igreja. Deus falou com todos, irmãos, né? Então, não tem como dizer, hoje Deus não falou comigo. Através da palavra não ficou ninguém de fora. Deus falou com todos, né? Só se tu não tapou os ouvidos ou não ouviu a pregação, porque Deus falou com nós todos, amém? Vamos orar e vamos depois encerrar com louvor, tá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela palavra da noite, Pai, pela ministração que teu servo trouxe, Pai. Uma palavra, Pai amado, de edificação, uma palavra de libertação, uma palavra de ensinamento para nós mesmos, Pai. Porque nós sabemos, Pai amado, o que é certo e o que é errado, Pai. Mas o cotidiano, Pai, o giro, Pai, deste mundo, Pai, ali, Senhor amado, nós terminamos às vezes falando palavras, Pai, que tem trancado, Pai, nossas bênçãos do céu, Pai. Porque as bênçãos do céu, Pai amado, como diz a palavra, as janelas do céu estão abertas, Pai, para derramar a maior abastança sobre nossas vidas, Pai. Mas é o nosso linguajar, o nosso falar, Senhor. Tem, Pai amado, às vezes, Pai amado, colocado, Pai amado, Senhor amado, Pai amado, essa interrupção, Pai amado, de bênção em nossa vida, Pai. Que agora, Pai, cada pessoa que está assistindo este culto, Pai, cada pessoa que ouviu, Pai, esta palavra, esta pregação, Pai, que essa pessoa agora venha ser liberada a bênção, Pai. A esta pessoa, Pai, que estava trancada a sua bênção, Pai, seja qual, Pai amado, uma bênção, Pai, ali da saúde, Pai, do emprego, Pai, do papel na justiça, Pai, seja, Pai amado, ali, Pai amado, do casamento, Pai, seja das drogas, Pai, dos vícios, Pai, seja onde for, Pai, que venha ser liberado agora, Pai, a libertação, Pai, para quem está nas drogas, Pai, as portas abertas, Pai, para a restauração de casamento, Pai, para a saúde física, Pai, mental, Pai, Senhor amado, porque as tuas bênçãos são completas, Pai. Por isso nós oramos, Pai, em nome de Jesus, Pai,
E pedimos agora em Teu santo nome, Pai, que o Senhor venha fazer um grande milagre, Pai, na humanidade, Pai, no Teu povo, Pai. Aqueles que ainda obedecem, Pai, a Tua palavra, Pai. Aqueles que creem, Pai, aqueles que têm fé no Senhor, Pai. Que o Senhor venha fazer esta obra agora, Pai. Aonde estiver esta pessoa, Pai, seja o lugar que ela se encontrar, Pai, porque Tu é Deus, Pai amado, de perto, Deus de longe, Pai. E nós pedimos agora, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos, Pai, e agradecemos, e repreendemos, Pai, todo o mal, Pai, toda a maldição hereditária, Pai, tudo aquilo, Pai, que Satanás investiu, Pai, sobre famílias, Pai, sobre casamento, Pai. Nós repreendemos agora pelo poder do sangue de Jesus, e assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos convidar então o grupo de louvor Mais Que Vencedores em Cristo para estar encerrando com louvor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Assim diz o Senhor, irmãos, toma posse do teu milagre. Combate meu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz, filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre mãos para receber. Combate meu, eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz, filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão